Você quer entrar na área fiscal, mas ainda está perdido para entender como tudo funciona? Calma que agora eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a escolha de um concurso fiscal. Você precisa saber que quem entende sobre o jogo, joga melhor e chega mais rápido no seu resultado. Para começar, entenda que concursos da área fiscal são concursos que têm uma estabilidade e a remuneração das maiores no serviço público. Começa lá para cima dos 20 mil, 30 mil, 40 mil, você vai ver gente ganhando acima dos 50 mil reais mensais. Mas isso quer dizer que também o filtro ele é muito mais exigente. Pessoas muito mais capacitadas concorrem a concursos como esse e você tem que começar certo para você poder evoluir, para você poder crescer e chegar até lá. Eu sou o professor Carlos André, mentor para concursos públicos há 27 anos. Eu fui aprovado em concursos como oficial da Marinha, Exército, Aeronáutica e para auditor fiscal da Receita Federal. Eu estudei por 6 meses e fui aprovado em 5º lugar. E eu quero dizer para você que é possível sim você se preparar para um concurso da área fiscal, não importa há quanto tempo você estude, qual é a sua idade, há quanto tempo você não estuda para concursos públicos. E nesse canal eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para ser aprovado num concurso fiscal, estudando de forma ultra específica. Para isso vamos começar do básico. O que é um concurso fiscal? Concursos fiscais são aqueles concursos que a Receita Federal, as secretarias de Fazenda dos estados e as secretarias de Finanças dos municípios implementam para contratar servidores para cargos como auditor, analista, gestor, técnico tributário ou qualquer outra nomenclatura que esteja ligada a essa arrecadação de tributos. Esses cargos normalmente exigem qualquer diploma de nível superior. Apenas alguns poucos exigem formação específica, mas é a exceção. Além da estabilidade, que é comum às carreiras típicas de Estado, como auditor, analista, agente de tributos, a remuneração sempre foi um atrativo. A remuneração das carreiras fiscais está entre as maiores do serviço público. Só para você ter uma ideia, o teto da remuneração dos servidores auditores, sejam dos municípios, dos estados ou da União, é equiparado ao teto do ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a maior remuneração do serviço público. Muitas vezes começando para lá dos 20 mil e chegando mais acima de 40, 50 mil com algumas verbas indenizatórias. Agora eu quero mostrar a vocês como é que um concurso público ele se processa. Em primeiro lugar, o concurso ele é divulgado. Algum secretário, algum ministro, algum presidente de sindicato diz da necessidade do concurso, do pleito para conseguir uma autorização do concurso. Depois nós vamos ter a autorização oficial, publicada, que diz quantas vagas serão e qual é o prazo para que esse concurso se organize. Depois disso, nós temos a formação de uma comissão de servidores, que às vezes até pode ser antes da autorização, que são 3 servidores do órgão que começam a planejar o concurso, estimar quantas vagas são necessárias, estimar quais são as disciplinas que serão cobradas, disciplinar quais são as fases do concurso. Depois disso, com o concurso autorizado e a comissão tendo concluído seus trabalhos, partimos para a fase de contratação de uma banca organizadora. Um processo licitatório, uma dispensa de licitação é executada para poder escolher uma banca. E isso vai culminar com a publicação do contrato da banca examinadora. Nisso daí o concurso já está mais do que certo, já está muito próximo. Quando o contrato com a banca é firmado e publicado no Diário Oficial, a comissão de servidores agora pode começar, usufruindo desse contrato, se reunir com a banca para montar o edital. Quem determina o que vai cair num concurso público é a comissão de servidores. Esses 3 servidores vão determinar à banca examinadora como eles querem que o concurso seja realizado. E depois disso nós temos a publicação do edital. Da publicação do edital nós temos aí o prazo para aplicação da prova. Depois da aplicação da prova nós temos os recursos, nós temos as entrevistas com as pessoas que se declararam cotistas e aí nós temos a homologação do resultado final do concurso. E aí sim a gente começa a trabalhar. Todos os concursos da área fiscal têm em comum algumas disciplinas que nós chamamos de núcleo básico, núcleo duro. Direito tributário sempre tem, legislação tributária, contabilidade geral de custos e avançada, a parte de tecnologia da informação, as 3 matérias que hoje fazem o maior pilar. Depois nós temos disciplinas como auditoria, direito administrativo, direito constitucional, obviamente o português, eventualmente uma estatística, matemática financeira, um raciocínio lógico, eventualmente pode ter também uma administração geral e pública, economia e finanças, mas
você vai ver mais ou menos esse núcleo de disciplinas em todos os concursos da área fiscal. Os concursos da área fiscal, eles costumam ter mais de uma prova. Normalmente tem uma P1 de conhecimentos gerais e uma P2, normalmente domingo, de manhã e de tarde. Alguns têm prova discursiva, não é a maioria, né? E depois disso nós temos a fase de análise de títulos para poder chegar na pontuação final do candidato. Se você quiser conquistar a sua vida financeira garantida em 2025, clica no link da descrição que eu te mostro como. E como é que eu faço para ser aprovado? Como é que eu faço para estudar da maneira correta para um concurso da área fiscal com uma remuneração tão boa, com tantas oportunidades que existem? Bem, em primeiro lugar você tem que entender os 3 pilares do sucesso: método, execução e tempo. Se você não souber como estudar para um concurso da área fiscal, é desperdiçar o seu tempo estudando. Você precisa de um método que ensine a você o que é importante. Você não quer aprender direito administrativo, você quer ser aprovado na prova que cobra direito administrativo. Não é como você estudava na escola primária ou na graduação. Não é um material único que eu vou indicar para você e todo mundo vai seguir esse material. Não, você precisa de um método, você precisa de um planejamento, você precisa de diversidade de fontes, você precisa de análise correção de rumos. Esse é o pilar método. Mas acontece que você precisa, para ter sucesso, de execução. Você precisa começar agora, você precisa de antecedência, precisa de constância, precisa de regularidade. Você precisa aplicar o que você aprendeu a fazer todos os dias. Quer ser aprovado num concurso da área fiscal? Vai estudar sábado, domingo e feriado. Às vezes 1 hora, às vezes 3 horas, às vezes 5 horas. Mas você precisa executar. Constância e regularidade é o segundo pilar do sucesso num concurso público. E o terceiro pilar é o tempo. O tempo, ele é composto pela sua disponibilidade de horas semanais. Quantas horas semanais você vai dedicar? Você precisa estabelecer uma meta. Depois a gente dobra a meta. A meta é 10 horas semanais, 20 horas semanais, 30 horas semanais. Esse período de tempo multiplicado pelo número de semanas que você vai ter até o dia da prova, que você nunca sabe quando você começa a estudar. Você viu que a banca ainda está sendo contratada, a comissão de servidores está sendo montada. Quando vai ser a prova? Eu não sei, mas a quantidade de horas por semana, 30 horas semanais, se eu tiver 30 semanas até a prova, um pouquinho mais de 6 meses, 30 horas por semana, 30 semanas, 900 horas de estudo. Nós estamos falando aí que para passar num concurso da área fiscal, você vai precisar aí tranquilamente de mais de 1000 horas de estudo para você poder chegar no nível adequado. Mas se você tiver execução, estudar todos os dias, se você tiver um método, souber como estudar, isto é viável sim. Meus mentorados fazem isso com tranquilidade, mas seguindo um passo a passo, seguindo uma sequência, seguindo uma ordem. O que você não pode é cometer erros básicos, como, por exemplo, achar que o grande diferencial será o material, que se você pegar uma assinatura XYZ, todos os alunos que comprarem aquela assinatura serão aprovados. Isso é um absurdo. Você chegar e comprar um material que ele tem o mesmo nível de dificuldade e aprofundamento para quem está começando agora, para quem já estuda há muito tempo, para quem é bom em português, para quem é fraco em português, para quem está na primeira semana de estudo e para quem já está há 20 semanas estudando. Isso é um erro gravíssimo. Esqueça de terceirizar a responsabilidade para o material. Nem todo mundo que compra o material A, B ou C, assiste aula com o professor A, B ou C será aprovado. Onde está a diferença? No método de estudos, da forma como você vai estudar. É disso que nós falamos aqui o tempo inteiro. Você aprender como fazer. E fundamental você entender que existe uma necessidade de quebra de paradigma, mudança da forma que você estudava. Desde a escola primária, em que você achava que todo mundo ia ter o mesmo material, todo mundo ia assistir a mesma quantidade de horas de aula com a professora e, mais importante, que as questões que a professora ia botar na prova estavam necessariamente no seu material. Isso não é verdade. Existe toda uma mudança de modelo que você precisa internalizar para poder ter sucesso num concurso fiscal. Para vencer essa batalha, você precisa ter a mentalidade correta, entender que sim, é possível você ter sucesso, mas você tem que começar agora e você precisa de orientação, porque senão vai ficar só na casa do sonho. Se inscreve no canal, ativa as notificações para mais conteúdos.